até o final e que esse momento possa ser abençoado na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Mais um culto da Igreja Bíblica Brasileira. Que alegria poder entrar aí na sua casa, mesmo sendo digitalmente. Nessa noite tem muita coisa boa para acontecer, vamos louvar a Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor. Então, encaminhe o link desse culto para os seus amigos, para os seus familiares. Chama todo mundo para juntos agora louvarmos a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui, ainda que digitalmente, Senhor. Que o Senhor possa aceitar os nossos louvores, perdoar os nossos pecados e se alegrar, Senhor, com a nossa adoração. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o
grandioso verso que vem aos céus, nós proclamamos poderoso grandioso verso. Graça e paz, boa noite. Como é que vocês estão? Firmes aí? Primeiro eu queria agradecer e cumprimentar a todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. É uma honra tê-los aqui, viu? Que você venha ter um culto abençoado em nome de Jesus. Quer seja nos louvores, na ministração da palavra, enfim, que você se sinta abençoado em nome de Jesus. Essa é a nossa intenção. Fazer com que você se sinta bem e que você se sinta abraçado por Deus através da nossa vida. Amamos a Deus, amamos a você e buscamos te servir da melhor forma possível. Sinta-se abraçado, amém? E olha, quando tudo isso passar, sobe aqui na serra, vem tomar um cafezinho com a gente. Uma delícia o café daqui, amém? Eu queria agora relembrar a todos, inclusive a você que nos visita, que nós temos algumas áreas de comunicação virtual, que é o meio que nós estamos nos comunicando hoje, não é? Então nós temos o Facebook, o Instagram, o YouTube, e essas áreas elas têm sido uma bênção. Depois você pode nos conhecer mais acessando cada uma delas. Você pode conhecer o nosso site ibbmogi.com.br e lá você tem informações melhores. E agora para os nossos movimentos de menor cunho, né, como os estudos bíblicos, Maranata, Núcleo, nós temos uma sala virtual chamada Zoom. É uma sala nossa, nós temos um aplicativo da igreja e tem sido uma bênção, viu? Pois participa com a gente, você vai ver quão legal é. Lá a gente pode conversar, bater papo com o irmão, enfim, é uma farra. É muito bom. Perde essa oportunidade não, tá bom? Depois faz o cadastro no nosso site ou manda teu WhatsApp ou tua forma de contato para que possamos te manter informado de tudo que está acontecendo no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria agora conversar com você que vai fazer a tua oferta ou com todos relacionados ao tocante das ofertas e dos dízimos. Deus é o mesmo, irmãos. Deus nunca mudou. E Ele espera e Ele direcionou as nossas vidas para que viéssemos, sim, a ofertar e a dizimar. Olha o que ele fala em Malaquias. Malaquias 3, capítulo 6, ou 3, versículo 6 em diante. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sabe, meu irmão, é uma função nossa. Está na palavra e Deus não mudou, Ele é o mesmo. Nós temos sim que ofertar e dizimar. Eu sei que muitos estão passando por momentos de dificuldade financeira, né, numa incerteza e às vezes até no desemprego. Mas eu creio que Deus vai prover. Deus vai prover o pão nosso, Deus vai prover a nossa manutenção, o nosso sustento. Isso eu creio de verdade. E se porventura você tiver condições ainda, e se a tua fé te permitir, continue ofertando. Oferte e dizime. Seja fiel perante o Senhor, porque Ele é fiel contigo. Não se afaste dos caminhos de Deus. Não deixe com que essa turbulência do isolamento e até do desemprego venham a te afastar do caminho do Senhor. Ele é fiel e Ele espera por ti. Em nome de Jesus, amém? Eu creio que em nome de Jesus nós vamos ter possibilidade de desfrutar da provisão do Senhor e agradecer Ele em cada dia. Em nome de Jesus. Você pode ofertar através das contas da igreja, amém? Da conta, nós só temos uma. Eles vão colocar agora aí o endereço da conta e oferta, meu irmão. Não se afasta, não. A igreja precisa da tua provisão, do teu direcionamento financeiro para a manutenção de tudo que temos aqui. Inclusive para continuarmos ajudando aqueles que estão com extrema necessidade. Então faz tua parte, em nome de Jesus.
Eu queria orar com você agora. Amém? Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu cuidado e renovo. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nunca deixará com que um justo mendigue o pão. Esta é a provisão que nos mantém e nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pela possibilidade que dá para alguns de ofertar e dizimar. Guarda, Senhor, sê com eles, que eles não se afastem desse direcionamento. Guarda, Pai, aqueles que estão no desemprego, aqueles que estão com dificuldades financeiras, Senhor. Restabelece a vida financeira de cada um, ó Pai. Sê com eles e que todos tenham a certeza de que em Ti, e somente em Ti, somos mais do que vitoriosos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Guarda, Pai, guarda a administração desta igreja para que ela use com sabedoria cada valor, cada real, cada oferta depositada, para que tudo venha a ser feito para a Tua honra e para a Tua glória. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém. Meu irmão, fica na paz do Senhor, uma semana de vitória em Cristo, em nome de Jesus, amém? Vamos agora adorar ao Senhor, glorificando a Ele em todo o tempo. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com os medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar.
Você já ouviu falar da história de Humpty Dumpty? Humpty Dumpty é uma figura conhecida no folclore de fala inglesa, especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. É uma figura antropomórfica num ovo. Exatamente, o ovo tem rosto de homem, braços de homem, pernas de homem, mas ele é um ovo. E o que conta a história feita em rima é que um dia ele sobe num muro. Eu coloquei aqui uma estrofe para você. Diz assim: Humpty Dumpty sentado no muro, Humpty Dumpty caiu de lá duro. Nem todos os cavalos e os homens do rei conseguiram juntar Humpty Dumpty outra vez. Eu fico pensando, despedaçado Humpty Dumpty vai aos cavaleiros do rei, até o rei, aos soldados do rei, e ninguém consegue colocá-lo de volta. Ele está totalmente fragmentado. E se ele tivesse ido a Jesus? E se ele tivesse ido a Deus? Deus é capaz de apanhar todos os nossos cacos, todos os nossos pedaços e nos colocar de volta no mesmo lugar. Aliás, Ele é capaz de nos fazer novo, completamente novo. Você se lembra do endemoniado de Gadara? Quando Jesus pergunta àquele homem possuído por demônios qual é o seu nome, a resposta dele é Legião, porque somos muitos. Nós sabemos que uma legião tinha pelo menos 6.000 soldados, talvez milhares de demônios dentro daquele homem, totalmente fragmentado dentro de si. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Mas mesmo um cristão pode viver um grau de fragmentação, um grau de ruptura interior. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, Paulo fala da sua luta, da sua síndrome de Humpty Dumpty, de um homem que está quebrado dentro de si mesmo. Ele diz assim no capítulo 7, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ruptura interior. De um lado, ele deseja fazer aquilo que é bom, que é justo, que é íntegro, que é louvável, mas do outro lado, ele se surpreende várias vezes fazendo aquilo que ele mesmo detesta. Dentro dele não há unidade. Pelo contrário, dentro dele há uma grande ruptura. No capítulo 8, no entanto, Paulo nos fala do ministério do Espírito Santo e da sua capacidade de produzir em nós a harmonia necessária, espírito, alma e corpo. Talvez um dos problemas que tenhamos com unidade é que confundimos unidade com igualdade. E unidade e igualdade não são a mesma coisa. Por exemplo, marido e esposa, uma das causas de tantos conflitos no lar é porque eles vivem continuamente tentando transformar o outro numa cópia de si mesmo. E eu tenho culpa nisso, eu sou um réu confesso, porque quantas e quantas vezes eu não tive conflitos com a minha doce esposa Julie, tentando transformá-la numa cópia do Leandro. Graças a Deus eu não consegui fazer isso, porque se fosse uma cópia do Leandro, você ia ter certeza que para entrar em casa nós íamos precisar de uma retroescavadeira. Quantas vezes, como pais, nós queremos transformar os nossos filhos numa cópia fiel de quem nós somos e nos esquecemos da beleza, da diversidade e da individualidade que Deus deu a cada um. Se você quer viver unidade de fato, a primeira coisa que você deve deixar de lado é esse desejo mesquinho de clonar o outro, uma cópia de você mesmo. Unidade é a harmonia entre aqueles que são diferentes quando se dirigem de acordo com um propósito em comum. E por falar em propósito, a razão da fragmentação interior muitas vezes é porque não sabemos qual é o nosso propósito na vida. Qual o seu? Por que você está aqui? Para que você existe? Em que direção você está indo? A outra é que olhamos na nossa família e qual é a missão da nossa família? Para onde vai a nossa família? Onde queremos chegar com a nossa família? Se não houver clareza, você pode apostar que haverá conflito. Cada um puxando numa direção, cada um com uma opinião. Ao invés de tocar piano, tocamos trombone.
se não organizarmos em torno de um propósito as nossas vidas, a nossa família, você pode apostar que viveremos experiências terríveis e duras de fragmentação interior e coletiva. O apóstolo Paulo nos apresenta uma linda analogia de como a unidade deve se manifestar. Ele usa a analogia do corpo e faz isso pelo menos várias vezes na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses. Veja o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Neste capítulo, o apóstolo Paulo usa 18 vezes a palavra corpo. Ele quer deixar claro para aquela igreja, a igreja de Corinto é conhecida por sua fragmentação, por viver experiências de facção, de partidos, de gente completamente dividida. E no capítulo 12, por 18 vezes, ele diz corpo, 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 corpo. Ora, é evidente que um corpo é composto por muitos membros, por membros diferentes, com funções diferentes, mas todos eles são importantes. Esses membros unidos nesse único corpo caminham na direção de um mesmo propósito. Imagine por um instante um time de futebol. Você tem um goleiro, você tem os defensores, você tem o meio de campo, você tem os atacantes. Cada jogador e cada posição tem uma função específica, mas eles compõem um único time. E o que os une de verdade, o que faz deles uma unidade, é um propósito em comum, o desejo de vencer o jogo, o desejo de fazer gol no outro time, ou se for o meu São Paulo, pelo menos de não perder o jogo, pelo menos de não tomar gol do outro time. Uma cena muito comum quando assistimos programas esportivos é que quando o atacante faz o gol, mesmo o goleiro que está na outra extremidade do campo, ele vibra. Não poucas vezes o goleiro salta, ele dá soco no ar, ele levanta as mãos para os céus, alguns dos dois indicadores, agradecendo a Deus pela bênção do atacante ter feito o gol. Funções diferentes, mas estão harmoniosamente jogando porque eles têm um propósito em comum. É claro que a mesma analogia pode ser aplicada numa orquestra. Você tem vários instrumentos numa orquestra. Você tem os violinos, o cello, você tem os metais, os pianos. Você tem vários instrumentos ali. Imagine, por exemplo, que a tuba passasse a exigir que o violino se transformasse em tuba ou vice-versa. O que aconteceria? Que orquestra teríamos? Nenhuma. É na diversidade harmoniosa que encontramos de fato unidade. Aliás, veja como Paulo coloca isso no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 13. Diz assim: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo diz nesse texto que a diversidade é mantida mesmo sob a graça de Deus. Ele diz assim: você tem judeus e você tem gregos, isso é, os não-judeus, uma palavra geral para descrever o mundo gentílico. Judeus e gregos. O grego não se torna judeu ao receber a graça de Cristo. Ele continua grego. O judeu não se torna grego, ele continua judeu. Ele diz: há escravos e há livres. Naqueles dias você sabe que o sistema econômico ainda funcionava com pessoas escravas e com homens livres. Ambos eram unidos no mesmo corpo de Cristo, mas continuavam sob as suas subdivisões socioeconômicas. Hoje em dia seria o equivalente a dizermos que temos pessoas que trabalham para alguém e temos pessoas que contratam alguém. Temos ricos e pobres, homens e mulheres, mas todos unidos num mesmo corpo. Veja, a diversidade continua existindo, porque a diversidade não anula a unidade, muito pelo contrário, a diversidade viabiliza a unidade. Se eu fosse idêntico a você, se você fosse uma cópia idêntica a mim, o mesmo jeito de falar, o mesmo tom de voz, as mesmas emoções, a mesma maneira de responder às situações, um de nós
não seria mais necessário. O que produz unidade é o fato de existir diversidade, de você ter insights, preferências, culturas diferentes da minha. E então, dessa maneira, nós podemos completar um ao outro harmonicamente, seguindo em direção ao mesmo propósito. Porque as famílias estão divididas, porque a casa está dividida. Não é porque as pessoas são diferentes, isso é uma bênção. A casa está dividida porque continuamos buscando a nossa reconstrução da mesma maneira que Humpty Dumpty. Nós buscamos na opinião dos homens, nós buscamos na opinião secularizada. A última pessoa que pensamos em buscar a reconstrução e a harmonização do nosso lar é em Deus, e Deus é o especialista em reharmonizar as pessoas. No livro de Gênesis, nós aprendemos da grande divisão que aconteceu, porque a ambição humana fez com que eles tivessem uma grande confusão de línguas. Era um juízo divino. E o interessante é que até hoje, quando há confusão, nós dizemos aquele lugar é uma verdadeira Torre de Babel. Ninguém se entende. Mas no livro de Atos, no capítulo 2, quando há a inauguração da igreja, o Espírito Santo é derramado e as pessoas passam a falar em outros idiomas, e o texto de Atos diz, e todos os entendiam na sua própria língua. Deus é o especialista em unir os diferentes e produzir unidade. Nós costumamos dizer, e acertadamente, que água e óleo não se misturam. E é muito comum entre relacionamentos familiares dizer assim, olha, eu e fulana somos como água e óleo. Ele gosta de dormir tarde, eu gosto de dormir cedo. Ele gosta de levantar tarde, eu gosto de levantar cedo. Ele gosta de montanha, eu gosto do mar. Eu sou bonita, ele é feio. Nós comparamos todas as nossas diferenças e dizemos somos como água e óleo, nós não nos misturamos. E de fato, se você colocar água e óleo, você pode misturar isso o dia inteiro com uma colher e num primeiro momento vai ter a impressão que eles se misturaram, mas eles continuam separados. Mas existe uma maneira de unir água e óleo. Chama-se emulsificador. Por exemplo, quando você apanha maionese ou manteiga, lá você tem tanto óleo quanto água. Estão unidos, estão em unidade. E como é possível? Porque existe um emulsificador. Há um outro componente que faz com que eles consigam estar juntos e funcionarem juntos. Eu e você temos um emulsificador santo. Nós temos alguém que é especialista em unir os diferentes e fazê-los funcionar para a sua glória. E esse é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja como Paulo descreve isso no capítulo 12 da carta aos Coríntios. Versículo 4, o mesmo Espírito. Versículo 5, o mesmo Senhor. Versículo 6, o mesmo Deus. Versículo 8, o mesmo Espírito. Versículo 9, o mesmo Espírito. Versículo 11, o mesmo Espírito. Versículo 13, um Espírito. Deus é o especialista em unir os diferentes, transformá-los em uma unidade para que eles possam juntos cumprir um mesmo propósito. Se Deus é aquele que é o especialista em produzir unidade, qual é o nosso problema? O nosso problema é que estamos querendo produzir aquilo que somente Deus pode produzir. E a bênção de Deus, ela floresce no ambiente de unidade. Você já teve a sensação de que talvez na sua casa você ore e parece que nada está acontecendo? Você tenta ter uma vida de devocional, mas parece que nada está acontecendo? Crentes pelo Brasil afora, eles oram e parece que nada está acontecendo. Um dos problemas é a bênção de Deus floresce onde há unidade. Quem são as pessoas com quem você rompeu? Quem são as pessoas que você vem insistentemente tentando transformar num clone seu? E isso tem produzido conflito. Eu gostaria de dar 3 sugestões práticas para você. Em primeiro lugar, busque entender o propósito de Deus.
Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida como indivíduo. Peça a Deus que dentro de você essa fragmentação se desfaça, que haja harmonia dentro de você, que haja uma unidade interior dentro de você. Aplique o propósito de Deus nos ambientes em que você está inserido. Na sua família, qual é o propósito de Deus para a sua família? Como cada parte deve funcionar na família? Se você ainda não conhece bem isso, se debruce sobre a palavra de Deus e busque entender qual é a função de cada um dentro da família e que direção vocês devem seguir. Como Deus será glorificado nessa sua família, aí na sua casa e no seu lar. Procure pensar no seu ambiente de trabalho e entender como Deus quer que eu cumpra o meu propósito no meu trabalho. E você será um instrumento para promover unidade. Segundo, seja um curioso e não necessariamente um crítico. Pessoas que acabam perturbando a unidade são aquelas que são exageradamente críticas, sempre procurando alfinetar de uma maneira tão azeda as ideias ou os interesses ou a maneira do outro fazer. Antes de ser um crítico, procure apenas ser um curioso. Pergunte. Não parta do pressuposto de que a outra pessoa é um imbecil, que não sabe o que está fazendo. Pergunte, por que você faz assim? Por que você prefere assim? Qual é a razão de você agir dessa maneira? E ouça empática e atentamente, até que você possa entender o ponto de vista do outro. E talvez faça mais sentido do que o seu ponto de vista. Terceiro, aprenda a apreciar as diferenças. Aprenda a ser grato a Deus porque o seu marido é diferente de você, porque a sua esposa é diferente de você, porque os seus filhos são diferentes de você. Desejar, por exemplo, que os nossos filhos tenham o mesmo caráter, se temos um bom caráter, que os nossos filhos tenham um bom caráter é algo nobre e digno e devemos nos empenhar. Mas desejar que eles sejam cópias fiéis do que somos é um ultraje à sabedoria, à soberania e à bondade de Deus. Aprenda a apreciar a diferença. Aprenda a apreciar o jeito da pessoa rir diferente de você, agir diferente de você e ter um humor diferente do seu. Eu quero concluir com essa fábula de Esopo. Esopo conta que um pai tinha filhos que viviam continuamente em conflito. E num dia em que eles tiveram tantas disputas, o pai pensou uma maneira de ensiná-los a importância da unidade. Então ele pediu aos filhos que trouxessem vários gravetos. O pai uniu todos os gravetos num pequeno fecho. Deu ao filho e disse, tente quebrá-los. E o filho se esforçou, colocou toda a sua energia e força ali, mas nada, ele não conseguiu. Deu o fecho a outro que tentou a mesma coisa e não conseguiu. Então o pai separou os gravetos e disse, agora quebre o graveto. E facilmente eles quebraram os gravetos. O pai disse, veja, separadamente vocês são fracos, mas quando vocês estão em profunda unidade, vocês são fortes. Como está a sua vida? Será que está tão fragmentada quanto Humpty Dumpty? Se há fragmentação na sua vida pessoal, familiar, espiritual, comunitária, profissional, vá à pessoa certa. Lembre-se que nem os cavaleiros, nem todos os homens do rei puderam colocar de volta as partes despedaçadas de Humpty Dumpty. Mas aquilo que os homens não podem fazer, Deus pode. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra santa, obrigado pela inspiração do apóstolo Paulo, que guiado pelo Espírito Santo, nos apresenta, Senhor, que a unidade não é igualdade, mas é harmonia na diversidade, quando todos nos dirigimos por um propósito comum. Pai, abençoe os meus irmãos e irmãs, ajuda-nos, Senhor, a vivermos de acordo com a Tua santa palavra. Ajuda-nos a vivermos em unidade, porque a Tua bênção floresce na unidade. Ajude-nos, Senhor, a termos um propósito claro de quem somos e por que estamos aqui. E que esse propósito claro possa se desdobrar nas nossas famílias e nos nossos relacionamentos interpessoais.
Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais curiosos e menos críticos. E finalmente, Pai, ajuda-nos a apreciarmos a diversidade, porque nela a sua multiforme sabedoria se expressa. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por me receber na sua casa, por juntos celebrarmos e meditarmos na palavra de Deus. Eu desejo que você tenha uma semana muito abençoada em nome de Jesus e quero lembrar mais uma vez que a nossa igreja está ativa para ajudar aqueles que precisam. Então, se você precisa de ajuda, não se acanhe, dê um alô, nós estamos aqui para servir uns aos outros. E quero agradecer mais uma vez a você que continuamente tem sustentado o ministério da Igreja Bíblica. Se você deseja ter mais informações, aqui está a conta bancária e você pode também fazer a sua contribuição pelo site. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.